Boa noite, doutores, tudo bem? Doutores, aqui nós vamos falar hoje de três coisas quero ser bem conciso hoje, né? Eu sempre expando um pouco, eu tenho que manter sempre o foco no tema, né? Mas são temas muito simples, assim, e eu sei que alguns doutores aqui já vão saber bastante daquilo que eu vou falar, que é com relação ao uso dos assistentes, né? Então eu criei mais dois assistentes novos, que já estão disponíveis lá no nosso banco de prompts, vou colocar lá de novo, vou mostrar aqui, mas lá no nosso sanduíche, já está lá disponível, e vou mostrar aqui para os doutores daqui a pouco a ideia que eu pensei, né? E tenho certeza que vai ajudar bastante. E vamos falar de um assunto que é bem interessante, que eu acho que vai servir para alguns doutores, que é como é que a gente consegue enriquecer uma peça, enfim, colocar ali algum tipo de imagem, alguma coisa. A gente tem que tomar uns certos cuidados, mas eu encontrei uma inteligência artificial gratuita, que acredito que vai ajudar bastante aí. Eu queria indicar ela para os doutores hoje, beleza? Aí vou tentar fazer isso em 20 minutinhos, aí 30 minutinhos. Vou fazer um teste aqui para a gente poder testar aqui os nossos ADVBots novos rapidinho. Aí eu esclareço as dúvidas e a gente bate um papo para a gente consegue ficar dentro da 1 hora, beleza? Doutor, se tiver alguma dúvida nesse meio tempo, guarda para o final, que aí a gente esclarece tudo no final, beleza? Seja da live ou seja qualquer outra coisa, a gente vai falar sobre qualquer tema aí depois. Eu vou compartilhar minha tela, aí os doutores me dizem se conseguem enxergar aí a tela. Agora tá perfeito. Tá, tá, como é que se fala? Isso. Tá mais veloz o computador. Doutores, existem várias ferramentas aí, né? Muita coisa está sendo lançada no mercado ao mesmo tempo, enfim. Eu sempre trago essa ideia para a gente que a maioria dos advogados não precisa ficar dentro assinando ferramentas caras, ou, por exemplo, não precisa automatizar todo o processo. A ideia é que a gente tenha várias ferramentas que sejam complementares aí, que possa ajudar. Então, eu sei também que gerar imagens, aí esquece imagem, por exemplo, de rede social, esse tipo de coisa. Gerar imagem para enriquecer um documento. Às vezes faz sentido alguma coisa que a gente queira demonstrar dentro de um documento jurídico, dentro de uma peça, enfim, que seja essa ideia nova do Visual Law, né, que é deixar as peças mais otimizadas para a leitura. E aí tem várias ferramentas no mercado, mas essa daqui eu acho que promete bastante. Aí eu quero passar o link para os doutores, é bem simples, depois eu posso passar lá no grupo e tal. E algumas coisas que eu pensei aqui que é bem interessante de se poder usar, e aí vai dos doutores utilizarem, enfim, e testarem ali. Não tem muito segredo, não. Mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui. Doutores, essa Napkin aqui é uma ferramenta que usa inteligência artificial por trás. Eles falam que é o ChatGPT, a gente não sabe bem, e aí eu volto aqui no cuidado dos dados, esse tipo de coisa que eu vou falar. Então, qual foi a minha ideia de uso? Talvez o doutor já até tenha visto lá em algum lugar, mas eu vejo que a galera usa de um jeito um pouco. é, 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 Dá para testar de várias formas, mas é legal ter um pouco de cuidado com dados pessoais, esse tipo de coisa. Porém, dá para fazer bastante coisa aqui. Aí que eu pensei, como eles têm a questão é uma ferramenta que está em beta. Beta é quando ela está ainda em fase de teste, né? Então ela está inteira gratuita. Então não tem limite para poder. Deve ter algum limitezinho para poder usar, mas porque a gente vai fazer não faz nem. Não tem problema nenhum. Vou traduzir aqui. Então a ideia que eles têm aqui, Napkin significa guardanapo. Seria uma ideia da gente criar imagens transparentes que podem fazer isso aqui, ó, para deixar mais claro. Depois os doutores vão ver o site com calma. Isso aqui, ó. Criar um gráfico, criar alguma coisa de maneira automática, apenas copiando e colando um texto, por exemplo, salvando em PNG, que é, posso salvar em PDF também, mas salvando em PNG, que é tem fundo, né? E já otimizando ali e já colando ali na peça, né? De uma maneira bem simples e intuitiva, enfim. O que que acontece? Dentro
Espera aí, só mandar o link aqui e a gente abre a conta aqui rapidinho. Para criar conta, doutores, muito simples. Então, por isso que eu falo que vai ser bem didático aqui, rapidinho. E os doutores que têm interesse podem usar, que é gratuita e é bem interessante. Vou traduzir aqui, depois os doutores leem. Para entrar, coisa mais fácil do mundo. Vem aqui, entrar. Vou colocar o meu e-mail aqui. Vamos ver se eu tenho algum salvo aqui já, que eu testei antes, mas eu acredito que não. Ela já vai redirecionar a gente para como se fosse um editor de texto. A ideia é como se fosse meio que um Word, enfim. Aí que tá. Como ela está em beta, ela pode dar umas falhadinhas de vez em quando, e os doutores vêm aqui, ó, e ou reinicia não, perdão, atualiza aqui, né? Ou vem aqui, marca aqui e atualiza a página. Eu fiz isso daqui, ela volta normal. Mas a ideia é muito simples. A ideia, vamos fazer aqui uma coisa bem rapidinho. Vamos pegar aqui alguns dos nossos aqui muito rápido. Por exemplo, trabalhista reclamante. Vamos acionar ele aqui rapidinho. Aqui. E pedir, quer ver? Eu tinha feito aqui um esboço de uma petição rapidinho para a gente poder dar de exemplo. Mas vamos colocar aqui, 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 aqui. Busca o documento do cliente lá. Por isso que eu falo para os doutores sempre ter na mão os documentos todos, né, certinho numa pasta. E vou pedir para ele criar. Crie uma petição robusta. A ideia que eu quero mostrar para os doutores aqui é como os doutores podem usar lá. Robusta com 3.000 palavras. Vai. Enquanto ele faz aqui, aí vamos supor que esse fosse o documento. É claro que pode ser um contrato, pode ser qualquer coisa. Tem que desativar essa luz aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Responda no chat. Nós vamos falar também um pouco dessa luz aqui, lembrei. Então vamos supor, ele vai confeccionar aqui o documento através lá, não importa muito isso aqui. Aí vamos aqui. Então aqui é como se fosse ele tem várias funcionalidades aqui de edição de texto, enfim. A gente pode anexar também uma imagem aqui, mas basicamente a gente consegue criar. Aqui vai se formar uma biblioteca, onde vai ficar o nome da imagem que eu criei, né? A gente pode salvar ela em PDF, os doutores vão ver aqui, ou deletar aqui, ó. Eu vou deletar aqui, para ficar só uma mesmo, porque eu reiniciei. Aqui, esse aqui foi os testes que eu fiz. Eu vou deletar aqui, deletei. Ela é muito intuitiva. Delete this map. Agora eu tô sem nenhum. Beleza. Tô zerado aqui. Vou criar um novo. Aí os doutores vêm aqui, ó. Aqui seria com IA para a gente colocar um prompt e tal. Eu acho mais complicado assim. Eu prefiro esse editor de texto aqui. Aí vamos supor que os doutores estão trabalhando, seja ele qualquer texto, certo? Aí depois, com o tempo, os doutores vão pegando mais a manha, enfim, de usar ali. Mas é muito simples. Se eu quisesse, por exemplo, que ele criasse uma imagem em cima dos fatos, pense que isso aqui, por exemplo, pode ser um cálculo, pode ser algo que é mais, para ficar mais visível para o cliente, ficaria melhor a gente criar uma imagem em cima. Eu não gosto, e os doutores vão ver também, eu não gostei do que eu testei, que a ideia aqui é fazer a curadoria para os doutores, de colar toda o texto que eu quero colocar aqui e pedir para ele fazer de bloco em bloco, porque ele erra muito e fica muito ruim. Então eu pensei dessa forma aqui, colei aqui o texto. Os doutores notam que ele vai abrir aqui eu poderia dar um nome, né? Mas nem precisa. Ele vai abrir aqui um raiozinho aqui. É nessa hora que ele vai criar o nosso guardanapo aqui, que ele chama, o nosso Snapchat aqui. A partir desse momento, a gente pode vir aqui nessa lateral e escolher qual que a gente quer, analisando a rescisão contratual e desafios de trabalho. Dessa forma, do jeito que a gente quiser. Cliquei aqui, ele fixa ela aqui. Cliquei aqui dentro, quer ver? Ele vai me dar
para abrir aqui. Aqui eu consigo editar esse texto, trocar a cor, se eu quisesse trocar a fonte, se eu quiser. Mas vamos supor que eu estivesse satisfeito aqui, ó, com, com, com essa ideia, né? Ó. Ela foi admitida, o início do emprego, a rescisão, a falha do quê aqui? A falha do pagamento dos benefícios, a falha no depósito, atrasos salariais. Se eu quisesse ilustrar essa parte aqui, já estaria pronta aqui. Eu vindo aqui, ó, em exportar, os doutores podem salvar em PNG, ela não tem fundo. É uma imagem sem fundo que vai colar certinho no documento lá. Ela não vai ter nenhum tipo, se o documento for branco, né? Mas ela vai vir sem fundo. Vem aqui, seleciona o PNG, download, e a imagem já está pronta. O jeito que eu encontrei melhor foi esse. Vamos supor que eu quisesse ilustrar outra parte da peça. Cadê aqui? Sei lá, os direitos dela, né? Eu estou fazendo aqui para a gente não perder muito tempo, mas eu quero que os doutores peguem o conceito disso aqui, como é interessante, gratuito, e os doutores podem colher aqui, ó. Claro que cada um vai fazer o uso, depois que for pegando o jeito. Nota que ele dividiu aqui também, né? Ó, aí eu poderia fazer partes por partes, poderia colar um texto menor, enfim. Vem aqui, ele transforma em uma imagem, e aqui do canto ele vai me dar as opções: início da prestação de serviços, sem registro em carteira, fraude ao direito trabalhista, porque ele pegou daquele texto e converteu aqui. Quero mostrar de outro jeito. Aí é infinito aqui quase. Tem como a gente pedir mais ainda, exemplos ainda, é infinito. E mesmo assim, quem quiser, né, pode clicar dentro e arrastar. Eu vou continuar utilizando ela e vou ver uma forma da gente usar ainda mais facilmente. Mas um toque que eu queria dar para os doutores é o seguinte: não coloquem aqui, você pode dar estoque, dados pessoais. Aqui é uma coisa genérica, né? Pode ter vindo de qualquer lugar. Podem usar e abusar aqui um pedaço de peça, ou sei lá. O que os doutores acharem interessante para ilustrar, podem treinar aqui, utilizar. Não tem, eu usei vários aqui, não consegui bater em um limite, e podem, ó, vir aqui e usar do jeito que quiser. E com o tempo, com o uso, vamos ver essa partezinha aqui. Aí eu quero levar um vídeo mais completo para a gente ir lá dentro do ferramentas lá. Tá vendo? Pode ser assim, ó. Ela falha um pouquinho. Cliquei em cima, quero salvar, posso gerar um PDF dela, por exemplo, não sei se interessa, mas na hora ele transforma essa imagem em um PDF. Tem pessoas que colam do texto todo aqui. Vamos abrir outro aqui. Eu não gostei muito assim. Dá para a gente encerrar? Vou abrir um novo. Vir aqui, por exemplo, e pegar tudo, eu não achei muito legal. Eu achei mais legal, vamos supor, mesmo que a gente separe aqui, né, os dados, e quisesse colocar todo o documento aqui, por exemplo, também faz parte, dividir lá dentro, mas eu acredito que os doutores só copiam e colam uma parte, né? Acho que o resto do documento fica mais. Não vai colocar um monte de imagem dentro do documento, né? Mas teoricamente, se eu quisesse, eu poderia vir ponto a ponto e ilustrando aqui da maneira que eu quisesse. Aí ela trava, tá vendo? Ela destravou. Ele mesmo já divide em pedaços, acredito por isso, para não ficar logicamente complicado para ele entender o contexto, né? E fazer o desenho embaixo. Mas eu achei fantástico, queria trazer. Se tiver outra mais avançada de por, olha que legal isso aqui. Aí eu poderia trocar aqui pelo que eu quisesse, ó. Início do serviço, e caso os doutores gostem do desenho, mas por acaso queira criar um outro texto aqui embaixo, seleciona aqui, ele cria uma caixinha de texto, e eu poderia escrever o que eu quisesse aqui e corrigir. Então, para pegar um desenho, tem muitas outras funções. Aí eu queria trazer aqui para os doutores. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse link aqui agora e vou colocar para nós lá na nossa área, ou perdão, lá no nosso
grupo de avisos, pode encerrar aqui, eu pego, porque agora ele entrou nessa página aqui. Aqui, ó. Vou sair. Os doutores entenderam, né? Se ficaram com alguma dúvida, pode falar aí no microfone que eu já esclareço. Ou se tem alguma ideia, eu vou deixar esse link aqui já, ó. Vamos lá direto já, e já deixo aqui, depois amanhã eu explico, mas os doutores já sabem do que eu estou falando, né? Os doutores que estão presentes aqui já sabem. Aí os doutores já podem entrar direto e fazer a conta, que com certeza vai ajudar bastante, sim, a ferramenta é gratuita, enfim. Deu para os doutores entenderem a lógica? Então, preservem os dados, não coloque dados ali que a gente não sabe como que ela está transferindo, né, tá gerando essa coisa, mas coisas comuns, textos jurídicos, enfim, eu acredito que vai ajudar bastante os doutores aí. Show de bola? Posso continuar? Sim, ok. Ou, se alguém quiser, pode abrir o microfone que a gente fala sobre essa ferramenta aqui específico. Beleza, então vamos em frente aqui. Vou compartilhar de novo, não posso esquecer, igual eu esqueci da outra vez. Beleza. Doutores, aí outra dor que a gente tinha, esse aqui também é bem. Tá compartilhando aí. Qualquer coisa, se os doutores não estiverem vendo ou ouvindo, mas tá sim. Agora eu tô prestando mais atenção aqui, ó. Tá certinho. Manda um joinha aí, uma reação aí para dizer se tá tudo certo. Perfeito. Doutores, agora, os doutores que estão mais aí engajados, tudo, já devem ter usado até aquele meu. Vamos falar agora de jurisprudência primeiro. Aquele meu primeiro ADVBot que eu tinha criado, mas ele não ficou muito bom. Aí eu queria falar com os doutores de duas coisas também, do lançamento que houve ontem sobre esse assistente e do lançamento de ontem. Então, quando os doutores abrem o chat GPT agora, os doutores vão se deparar aqui com o investigar. Quem usa o chat GPT pago, né? Ainda não está na versão gratuita. Mas este investigar aqui, ele é bem legal, mas tem algumas coisas aqui que eu quero ressaltar. Ele ainda está em beta, então eles fazem um escarcéu muito grande na internet, mas ele ainda está em beta. Ele demora muito para processar. E ontem, quando eu comecei aqui a treinar para poder ajudar os doutores, chegava a hora até que ele estava em fila, ele travava, mas os doutores vão entender agora o que eu quero dizer aqui. Busque jurisprudência para cancelamento de voo. Ele não vai só mais buscar na internet. Nota que ele vai me perguntar sobre o que é. Agora, o ChatGPT, hoje, inclusive, eles lançaram o ChatGPT 4,5 e eu estou percebendo que mesmo no 4, ele já está ficando mais reflexivo. Então, nota que no investigar, ele nem buscar direto ele vai. Aí já perguntou aqui, vamos colocar aqui bem rápido. Poderia especificar, tá vendo? Ele vai querer cada vez mais contexto e os doutores vão entender como é que ele vai funcionar agora. Eu vou colocar aqui, ó, essa parte aqui que eu já entendi, né? Sobre o que você quer. Vou mandar aqui para ele, danos morais e tal. Ele deve perguntar alguma coisa de novo. Ou ele vai buscar, beleza. Nota que ele vai agora parar. Pensem o seguinte, você bem sucinto aqui. O nosso assistente que eu vou mostrar agora, ele utiliza o buscar do ChatGPT, que é igualzinho. É a mesma coisa do buscador do Google. Então, na verdade, ele não pensa. E aí, para a gente pegar a jurisprudência, a gente precisa de um prompt meio mais robusto. Mas eu queria que os doutores vissem ele funcionando para os doutores entenderem. Aí ele tem duas coisas que eu não achei muito legal. E eu quero treinar mais para poder aí ensinar os doutores a usar de uma maneira bacana, que os doutores sabem que eu prezo aqui a agilidade. Nota que ele está buscando. Pensem o seguinte, é como se o buscar, que a gente vai usar daqui a pouco, ele trabalha na semântica da palavra igualzinho o site dos tribunais, quando os doutores vão buscar. Ele trabalha por termos de pesquisa, né? Então ele pega o termo de pesquisa e entrega.
ele não faz um raciocínio, ele vai pegar aquilo que ele acha melhor. Esse aqui não. Ele ouve, né? A gente fala, escreve, né, para ele, fala para ele aquilo que a gente quer e ele cria um raciocínio em cima. Isso é o próximo passo do ChatGPT para o ChatGPT 5, que eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, que vai ficar muito melhor tudo. A alucinação vai quase zerar. A gente vai ter uma outra máquina depois de junho de 2025 agora. Vai ser uma outra coisa completamente diferente do que a gente faz hoje. Então eles vão testando essas ferramentas para nós testarmos, para poder aprimorar. Então eu achei ele um pouco profundo demais, às vezes. E aí, para a gente acertar um prompt aqui e ter que esperar ele fazer tudo isso, eu quero ter um jeito aqui da gente pedir para ele fazer uma pesquisa mais curta e ser mais preciso, mas é fantástico isso aqui, ó. Estou pensando, se não abrir diretamente, devo consultar a versão em cache ou verificar. Aqui ele está me dando os passos e aqui ele vai me dando as fontes, tá vendo? Isso aqui é um beta, isso aqui é o começo. E a gente está fazendo parte, quem está nessa sala aqui, parte de uma revolução tecnológica. Apesar que, nesse caso, é limitado a 10 pesquisas por mês. É preciso ter terminar de falar, tá vendo? Aí, como ele é uma ferramenta do Pro, aí por quê? Porque eu já fiz 5 para testar, né? Essa é a nossa quinta aqui. Aí ele já me avisou. O Pro é aquele ilimitado que custa R$ 1.000 por mês. Se os doutores assinarem pelo celular, coisa que eu não recomendo jamais, mas quem assina é o de $200, né? Vamos falar português para quem não está na comunidade aí, o tal do $200 lá. Então a gente tem também essa questão que o doutor colocou bem. Aí eu só poderia fazer 10 pesquisas por mês. Então eu quero dar uma estudada nele melhor. Então já que a gente vai gastar, por enquanto, acho que depois vai liberar mais, né? Mas por enquanto. Então vamos tentar gastar essas 10 com as coisas mais, né? Vamos tentar. Vou tentar gastar essas 10 com coisas que sejam mais efetivas, porque no meu modo de ver, o buscar funciona muito bem. E o que os doutores fossem usar isso daqui, não vejo tanto assim uma coisa usabilidade diária, ter que fazer essa pesquisa bem profunda. Então, quando os doutores entrarem, para resumir, e verem o investigar, deixa essa ferramenta guardada por enquanto, mas ele consegue buscar as fontes, consegue, enfim, a atividade que ele está fazendo neste momento. Estou verificando a compensação do overbooking, ele vai me dando tudo. Então, eu quero aprender a fazer prompt para ele e ver se a gente consegue também dar uma ideia de uma busca mais profunda de uma forma diferente. Perfeito. Então, atualizado o ChatGPT, só tem 10 mesmo, faz parte do, do contexto, beleza. Agora, doutores, nós temos uma coisa muito legal, que é o buscar. Só que o buscar, os doutores que já estão um pouco mais habituados, é aquilo que eu falo da ideia, quando a gente cria a gente cria um assistente para poder fazer o quê? Para poder a gente ter aquele prompt salvo, não é isso? A ideia do prompt salvo ali, para toda conversa que a gente tem com o chat GPT, ele seja intermediado por um prompt robusto e a gente não fique na mão de ter que colocar prompt aqui. Aí eu fiz aqui um atalho, na verdade, o famoso cambalacho. Os doutores vão entender agora em 2 passos muito simples. Os doutores percebam o seguinte, dentro de um assistente, então eu posso colocar um prompt aqui dentro do assistente, mas dentro do assistente eu não consigo usar um buscar ainda. Ele não deixa. E o contrário é recíproco. Dentro do chat GPT, quando eu aperto buscar, eu não consigo utilizar documento. Isso, volta a falar, no chat GPT 5 depois de junho, todos esses modelos de inteligências artificiais e tudo isso aqui vai estar liberado com um assistente de voz extremamente potente. Mas, por enquanto, a gente tem que usar a cabecinha nossa e fazer o melhor com aquilo que a gente tem e focar naquilo. Pensei aqui em casa aqui, falei, resolvi o problema. Para usar o buscar, eu vou ter que ter o seguinte, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ter um bom prompt aqui. Então eu quero criar um prompt para quê? Vamos supor que ele pegue, busque na internet, esqueça blogs, esse conteúdo assim que fica postando coisa jurídica pela metade,
foque nos tribunais ou em sites oficiais, que são os boletins, né? São aqueles bancos de ementa que são todos abertos. Falei, beleza, eu crio. É mais ou menos o conceito, para os doutores entenderem, para eu ser curto, o conceito do nosso máquina de prompts. Só que ele vai criar prompt para a gente usar aqui depois para buscar a jurisprudência com uma força melhor, e depois eu vou utilizando ele também. Vamos para a prática aqui que os doutores vão entender. Primeiro passo que os doutores vão fazer na hora de buscar jurisprudência utilizando o buscar é acionar esse aqui, jurisprudência, e duplicar aqui, ó, botão direito e duplicar aqui. Aí os doutores estão usando o mesmo chat GPT aberto 2 vezes. Beleza? Vou fechar isso aqui para ficar bem claro. Aqui e aqui. Aqui os doutores vão usar o buscar. Ele vai fazer a busca por aqui. E aqui nós vamos criar o prompt agora aqui. Eu deixei ele rolando aqui, os doutores entenderem o conceito do que seria um bom prompt para a gente colocar lá, para encontrar uma jurisprudência melhor. Mas os doutores que estão aqui já vão estar em primeira mão, e na aula também que eu vou subir aí, que eu vou falar agora do nosso novo curso, que vai se transformar em uma outra coisa aí, bem mais legal, os doutores vão entender. Então, teoricamente não, praticamente, para usar, não é teoria isso aqui, não é prática, eu teria que dar tudo isso aqui para ele. Ó. Qual é o contexto da tese? Lá no buscar, né? Ali, algum tribunal específico, a gente teria que segmentar, certo? Ele teve que segmentar legal para ele tentar trazer a melhor maneira possível. Deseja anexar um documento? Porque aqui eu posso anexar. Beleza. Algumas observações, aí vai que os doutores também utilizarem ele. Volto aqui a dizer, esse assistente não tem limite de conversa, os doutores já estão aí, a maioria dos doutores, assinando lá o chat GPT por 95, então testa, coloca aqui, testa e me ajuda também a construir direitinho, mas a minha ideia foi muito boa. Então vamos lá. Eu sou o Sr. DV Bosch, buscador de jurisprudência, pronto para ajudar a estruturar prompt eficaz para pesquisas de precedentes na ferramenta onde buscar do ChatGPT Plus. Para gerar um prompt otimizado, preciso de algumas informações. Onde nós temos todos esses contextos aqui? No processo, no relato dos fatos, na própria pasta do cliente, que os doutores já têm ali montada. Que nós vamos falar disso nas próximas semanas, como montar um Google Drive quase que automaticamente lá. Beleza? Aí pensei, vou falar para os doutores entenderem. Se os doutores tiverem um caso, igualzinho a gente tem o da velho caso da Ana ali. Esse caso da Ana, ele é um caso trabalhista que está tendo um problema XPTO. Então, teoricamente, não. Praticamente, eu teria que, para a gente utilizar o buscar. Eu sempre falo isso por quê? Para que os doutores não tenham que sair ou contratar outra ferramenta ou sair da ferramenta. Então, eu dupliquei aqui justamente por isso, os doutores vão entender. Anexe o documento que tenha o contexto do caso. O processo, Rodrigo, serve. A inicial, sei lá, serve. Qualquer documento vai servir aqui, a gente vai testar ele 2 vezes. E aqui, os doutores podem refinar. Exemplo, foque aqui neste tribunal, e vai lendo aqui, ó, qual o problema. O problema ele vai pegar aqui, né? Mas os doutores quiserem dar para ele mais detalhes do problema, quanto melhor os doutores enriquecerem com essas perguntas, ele vai ficar mais robusto o prompt. Pedir para rodar, olha o que vai acontecer agora. Ele extraiu lá de dentro e vai criar o prompt agora para nós aqui. O nosso prompt para jogar lá no buscar vai ser: preciso de jurisprudência trabalhista sobre os seguintes temas. 1. Atraso recorrente de salários e pagamentos, ausência de depósito. Por quê? Porque está tudo dentro desse documento aqui. Então, quanto mais os doutores... Não logue tantos documentos assim. Pega o cerne do problema. Os doutores sabem perguntar para essa máquina muito melhor do que eu e façam uma boa pergunta. Ele já está testado. O caso, tá vendo? Ele já copiou um caso, envolve uma empregada, assistente administrativo. Busco decisões. Aí o que ele fez? Como faz parte de um caso que aqui, o DTD dela, que eu coloquei falso aqui, é de São Paulo, ele já deu uma de maluco aqui, já colocou, ele já vai priorizar onde? Especialmente o TRT da 2ª região de São Paulo, porque ele já pegou o contexto do caso. Ao exibir os resultados, forneça apenas jurisprudência com as seguintes informações estruturadas. Ele vai sempre trazer o número do processo, o órgão julgador e o nome do relator, o resumo da ementa com os principais pontos jurídicos,
a data do julgamento e o link oficial da decisão no site do tribunal ou bancos de jurisprudências públicos. Teoricamente, quando os advogados que estão fora aí da nossa mentoria vão procurar, eles ficam pensando o que eles vão escrever aqui. Os doutores já têm isso aí. Para qualquer caso, para qualquer área do direito. Gostei do prompt. Achei. Os doutores, enfim, já sabem como otimizar. Por exemplo, inclua o TRT tal, o TRT tal, o tribunal tal e tal. Inclua STF e STJ. Eu nem sei se faz sentido. Mas o que ele vai fazer? Ele vai otimizar o prompt de novo e vai ficar lá mais 2 tribunais que o buscar vai ficar otimizado para poder ir lá buscar. Preciso de a mesma coisa, ele colocou diferente, mas o mesmo texto, né? Assédio moral, o caos envolve, busco decisões, ele já incluiu aqui. Então, quanto mais a gente conversar com ele, isso aqui, doutores, é uma outra coisa de prompt interessantíssima, que a gente vai começar a usar também, que é a ordem de saída. Então, a gente pode criar prompt robusto para poder ele se comportar com alguma coisa. E eu estou testando alguns aqui para a gente também ter uma ordem de saída, é o quê? O jeito que eu quero a resposta. Vai ficar muito legal depois das aulas de prompt depois, mas sempre utilizando uma ferramenta para criar. Máquina de prompts jurídicos é a evolução do mestre dos prompts. Depois nós vamos ter uma máquina de prompts jurídicos 2.0. Os doutores que estão chegando agora na comunidade, enfim, não fiquem apavorados, porque isso aqui é mais fácil do que parece. Gostei do prompt, acho que os doutores conseguiram entender. Show de bola, Rodrigo, agora eu gostei. Isso aqui é uma ordem no final do que eu quero que ele faça. Eu quero que ele não faça. Evite qualquer decisão publicada em blogs, sites privados ou não oficiais, apenas forneça fontes públicas. Vim aqui, copiei, aí sim eu vou na outra aba, que eu não conseguiria vir aqui, por enquanto. Aí eu teria que criar esse prompt da minha cabeça e do zero. Colo aqui e rodo. Olha o que acontece agora. Ele busca na web de uma maneira direcionada. E como que nós temos a certeza de que está certo? A decisão aqui, Olha o link aqui. Olha o link aqui. Olha o link aqui. Olha as fontes aqui. Tribunal Superior, decisão indireta, recurso especial, nada de Jus Brasil, nada de blog de não sei quem, nada de migalha, nada de mais nada. Supremo Tribunal, consórcio B2 aqui ele pegou um pouco fora, mas beleza, pegou um processo do TJ, Supremo Tribunal da Justiça. E aí o que acontece? Otimizando esse prompt, a gente consegue ter... aquele não deu porque é uma decisão só. Mas se eu pegar um outro documento, por exemplo, nós vamos fazer de novo. Mas eu poderia vir aqui, e eu vou direto aqui, Nota que é o site oficial, certo? E aqui é um documento oficial. Depois dos doutores testando, os doutores vão me falando se faz sentido, se não faz, mas ele traz exatamente as fontes organizadas. Perdão. Danos morais. Assédio morais após decisão contratual. Porque ele entendeu lá, também eu dei aquele textinho bem pequenininho, né? Se a gente tivesse mais coisas aqui, acho que ela sofreu assédio moral, na verdade, enquanto estava trabalhando. Mas, enfim, quanto mais os doutores forem pedindo para ele organizar depois, a busca, no mesmo buscar aqui, por exemplo, os doutores podem continuar aqui. E traga, então, mas um prompt mais robusto, a gente já começou aqui já. Ele já está otimizado aqui. Vou procurar outra coisa aqui qualquer. Abro um novo chat aqui. Abro um novo chat no busca de jurisprudência. Aperto começar. Busco o documento. Eu vou buscar um documento qualquer aqui. Só para os doutores entenderem como ele faz. Quer ver? Eu tenho algumas coisas aqui que são...
aleatórios, eu quero ver se ele busca. Isso aqui é um recurso de apelação imposto pelo Estado do Pernambuco, em sentença e tal, fornecimento de medicamento. Aqui ele dá até um pequeno resumo. Doutor, qual o foco da pesquisa? Encontrar precedentes sobre quais pontos, tá vendo? Aqui ele ficou perfeito. Porque daí os doutores poderiam pedir aqui o que quisesse. Podem utilizar que vai dar certinho aqui. Mas não tenho dúvidas. Vamos um mais simples aqui. Aí depois eu vou abrir para perguntas. Eu quero que os doutores entendam esse movimento. Primeiro, a gente vai falar para ele ou escrever. Mas na hora que ele fica, os documentos antecipam tudo isso, né? E ele vai vir aqui, uma coisa mais simples aqui. Esse caso aqui do João, que é menos contexto aqui, que é de aposentadoria. O documento anexado, você ganha uma tese jurídica envolvendo restabelecimento de... Isso, exatamente. Um benefício negado pelo INSS. Preciso de jurisprudência sobre restabelecimento previdenciário suspenso por falta de prova de vida. Foi esse o caso mesmo. Segundo o aposentado, desde 2018, ele já relata o caso aqui. Busco decisões e tal. Quero que os autores lembrem disso aqui. Fundamento legal inclui tal, tal, tal. Se possível, forneça decisões dos últimos 5 anos, especialmente. Ele copia, né, o contexto, mas os doutores podem abrir. Peguei o prompt. Aí sim eu já tenho o texto escrito. Aberto buscar sempre, né? Para ele trazer as referências. E colo. Aí eu posso começar uma conversa com o buscar, entre aspas, e a gente não tem limite, né? E ele já me traz aqui, ó, o número do processo, acesso à decisão. E os doutores vão testando aí e vão me dizendo se faz sentido. E aqui o julgador, o desembargador tal. Resumo, discussão sobre a cessão de benefício previdenciário mediante a provas não submetidas à definição do termo inicial. Nota que vem dentro do contexto, doutores têm que ver a melhor. Não localizeis decisões específicas, beleza, cessar a decisão. Repetido sobre benefício concedido judicialmente. Aí os doutores já têm o site certinho e o documento certinho. Deu para os doutores mais ou menos entender como é que mexe? Senão os doutores podem me perguntar aqui que a gente já faz outro teste aqui. O outro que eu criei, eu achei que ficou muito ruim, ficou com muito botão. Eu acho que a gente trabalhando um pedido, né? Preciso de uma jurisprudência para isso, fica muito melhor. E usa em 2 telinhas ali e fica certinho. Alguma dúvida, doutores? Ou posso ir adiante? Pode seguir. Show de bola. Aí queria trazer uma última ferramenta que eu acho também que vai interessar bastante, e ela é mais simples, mais tranquila, que é para os doutores também criarem base de conhecimento que eu digo assim, eu sempre digo, né, quanto mais informação a gente dá para o ChatGPT, é melhor para ele poder trazer uma boa resposta nos assistentes, né? E aí a gente tem um problema que é que documento que a gente vai trazer, e quando o documento passa de 50 páginas, 100 páginas, como é que faz, né? Eu criei, na verdade, muito simples, um resumidor de documentos, para a gente poder ter um prompt também para isso. E é isso que eu quero mostrar aqui agora. Eu não compartilhei, né? Ah, agora eu estou lembrando. Aqui, para atualizar também, eu quero trazer pelo menos 2 prompts novos toda semana. E aí eu vou criar um formulário e os doutores vão poder me pedir. E aí eu escolho os que faz mais sentido e tal, para compartilhar com todo mundo. E eu coloco lá no grupo lá e eu vou mostrar para vocês os novos. E vou reforçar também alguma coisa aqui. Doutores, esse aqui dispensa comentários, né? Acionou aqui do lado, resumir um documento, pega o documento. Olá, doutor. Sou o senhor ADVBot, resumo de jurídico, seu assistente especializado na síntese do documento jurídico. Como posso te ajudar? Aí eu coloquei aqui o menuzinho para os autores terem mais a facilidade, né? Mas pode fazer um resumo de uma petição, de uma contestação, de um recurso.
resumo de uma sentença, uma análise de um processo. Aí eu sempre peço que os doutores mantenham documento até eu não sei como é que ele vai se comportar agora com o 4.5, a gente não sabe até quando eles estão mexendo, até umas 100 páginas aí, no máximo. Eu digo páginas porque eu não sei quantas páginas estão escritas, né? Que tem muita página em branco de processo. Ele consegue já entender, ler rapidamente e trazer. E aí o uso é igualzinho todos. Então os doutores têm um prompt aqui atrás robusto, e depois eu posso mostrar. Mas, pô, quer fazer deixar o documento mais curto e amigável para ler, né? É uma petição, uma contestação, é um recurso? Pode selecionar o 1 aqui, ele vai identificar aqui que é o 1 e anexar o documento aqui e pode, obviamente, pedir aqui, olha, faça um resumo desse documento focando em tal coisa, tal coisa. Os doutores vão conversando com ele aqui, ele vai trazer, nós vamos fazer aqui alguns resumos para os doutores verem. Análise de processos administrativos e judiciais, que eu acho que também faz sentido, síntese de autos processuais, resumo de todo o andamento processual, mantendo a ideia, ou vou dar um toque aqui também para os doutores anotarem. O documento ele tem 500 páginas, tem 200 páginas, eu gostaria de resumir. Aí a gente vai depois saltar para o notebook LM, mas aí tenta copiar parte por parte, então. Então, por exemplo, ou copiar ou trazer para cá. Traz 50 páginas primeiro e resume, traz 50 e resume, traz 70 e resume. É por isso que eu quero integrar rapidamente no notebook com a gente para a gente poder fazer isso. Por quê? Por causa da janela de contexto, para os autores não colocarem aqui o processo de 500 páginas e o resumo sair todo fora do contexto, porque realmente ele não consegue ler um documento tão grande, não. E aí a gente tem imagens também no meio, tem várias coisas que os PDFs que vêm, principalmente do poder público, enfim, ou e-book que a gente pega, que realmente eles têm várias coisas que o ChatGPT tem confusão para ler. Mas, assim, petiçãozinha de 30 páginas, tranquilo. O contrato de 50 páginas, tranquilo. Aqui, tranquilo. Outros documentos jurídicos, resumo de atos administrativos e regulamentações, ou resumo de qualquer outro documento. É bem simples. Eu pedi para ele tirar pontos importantes e vim qualificando o que é o documento com a maior clareza possível do que é e ressaltando pontos importantes. Eu vou selecionar o 10 aqui para a gente ver como ele funciona. Aí eu vou pegar novamente um documento lá dentro que deve ter umas 50 páginas. Vamos ver aqui, qualquer um, vai. Eu estou falando de... Eu não vou conseguir ver. Mas vamos ver aquele mesmo recurso lá. Aí, claro, se eu fosse o advogado, eu ia pegar e pedir um resumo desse recurso, obviamente, pedindo para ele extrair o que é mais importante para mim. Aqui eu só vou dar o prompt para os autores entenderem. Novamente, selecionei aqui, a gente está com 2 camadas de pedida, a gente está enfiando 3 prompts uma vez aqui. O primeiro, o que está aqui atrás. O segundo, a marcação da tarefa do objetivo que eu quero. E o terceiro, aquele que os doutores vão colocar aqui. Só que o que os doutores colocarem aqui não é mais aquele prompt do atue como advogado. É mais mesmo um pedido para um assistente. Crie um resumo seguindo esse tipo de coisa. Os meus pontos principais são esse. E aí ele vai conseguir trazer com mais robustez. Para os resumos também, queria colocar uma parte, não coloque documentos... Não coloque um processo inteiro. Não coloque, por exemplo, o caso inteiro. Então, eu coloco do meu cliente o recurso, tudo junto para ele fazer. Ele vai colocando um por um e vai pedindo para ele focar só naquele ali, porque já é bastante página para ele lendo. Mas se eu rodar aqui, ele já vai ler com tranquilidade, já vai me apresentar o que está, buscando na base de conhecimento, que é aqui, ó. É uma apelação, aí eu falei para ele a mesma coisa, trazer primeiro o número do processo, o autor, o estado, exatamente o objetivo do recurso, e eu posso continuar conversando sobre esse documento, lógico, né? Se eu pedir aqui, é a mesma lógica, aí já vou me encerrando, é a mesma lógica da... Sempre vou ressaltar isso daqui, para os autores sempre entenderem isso. Eles sempre tentam entregar a resposta a menor possível, porque a moeda deles é as palavras, né? Para ver se a gente está satisfeito. Mas a gente pode pedir também para ele se aprofundar aqui, por exemplo. No objetivo do recurso, me traga mais detalhes que estão anexados no documento. Os doutores vão ter aula sobre isso.
Mas nota que já deu para trazer bastante coisa e isso aqui está tudo dentro do documento mesmo. 3 pedidos formulados, ó, ali dentro tem. É uma leitura mais rápida. Conclusão: o recurso busca a reforma de sentença com base na repartição. E óbvio, sempre, 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 anexei o documento aqui, bato aqui e o documento vai ficar aberto do lado para a gente poder ver. Olha lá, tem 23 páginas. Isso aqui está completamente. Os doutores estão vendo por aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, já é feito, já dá para a gente fazer lá naquela ferramenta que eu falei primeiro na Snap que lá, tá vendo? Essa é a ideia que eu quis trazer, foi até coincidência agora, para poder ilustrar. Mas documentos pequenos assim é tranquilo, tranquilo. Aí ele leu tudo sim e tá tudo certinho ali. Mas vale dar uma olhada, tá vendo? E se dentro aqui eu tivesse 100 páginas, por exemplo, eu não quisesse ler tudo, óbvio, né? Ou ficar procurando, os doutores estão com o resumo aberto e estão aqui. E, por exemplo, posso pedir qualquer coisa agora aqui desse ponto, por exemplo, que ele deu, e ele vai buscar mais o documento e vai me trazer aqui. Ele não copia, né, o documento e traz para cá, ele resume. Então, ele vai trazer com palavras diferentes, mas o contexto sempre vai ser esse aqui da entrega do documento. Os doutores já vão ter acesso ao número do processo. Se fosse um contrato, por exemplo, ele ia fazer quase a mesma coisa, né? Qualificar, colocar aqui embaixo, colocar as cláusulas principais e vai destrinchando aqui embaixo e depois ele vai dar uma conclusão aqui. Vamos tentar fazer de novo aqui com outro documento para os doutores entenderem bem mesmo. Aqui, acionei. Depois tem que trabalhar isso aqui só para ele entregar certinho aqui em resumo. Eu gosto do 10 porque daí pode ser qualquer um. Se for o documento que está aqui, é melhor pedir o que está aqui. Se for uma análise, se for um resumo de um julgado em precedentes, aciona aqui. Se for um resumo de títulos de crédito e documentos financeiros, aciona aqui. Viu que ele muda? Ó. Se for uma síntese de autos processuais, os doutores sabem melhor que eu, aqui. Beleza. Ah, Rodrigo, não é nenhum desses. Então, como eu vou selecionar um aleatório, resumo de qualquer outro documento. Caso tenha documentos adicionais, anexo para que a análise seja completa e precisa. Coloquei aqui, vim aqui, tenho lá no meu drive ou no meu computador, né? Os doutores têm no computador, não tem problema, é a mesma coisa. Trago o meu PDF para cá. Vamos trazer um outro que seja um agravo de instrumento, por exemplo. Ele vai anexar e nota que ele vai trazer a resposta bem parecida com o que ele trouxe do outro documento também. Já trouxe o processo, já trouxe o estado, já trouxe o nome do agravado aí, já trouxe tudo certinho aqui, ó. Ele vai sintetizar, né? Ele vai tentar trazer o que tem mais de... A ideia do prompt aqui atrás é que ele vai tentar trazer o que tem de mais importante dentro do documento para os autores pelo menos terem uma leitura do que é o documento. Aí que depois nós vamos evoluir com relação a isso, os doutores vão entender também uma forma de usar ele de um jeito legal para criar outros prompts, mas é a ideia que eu tive também dos doutores terem um insumo legal, às vezes de um processo maior, pode já salvar esse resumo e na hora que for acionar o assistente, exemplo, se isso aqui fosse um caso trabalhista, se os doutores tiverem um documento que é um resumo legal do caso e anexar junto para ele fazer inicial ou fazer qualquer coisa, ajuda bastante. Coloca os documentos do cliente junto, né? Aquele jeitinho que eu já falei, tudo lá dentro, todo aí no nosso assistente a gente pode abusar de colocar, enquanto ele aguentar aqui, vai colocando documento aqui dentro, né? Porque daí com esse resumo legal, com o número do processo, a qualificação, toda a síntese ali, mais o CPF, a RG, os olerite, os print, mais a transcrição do danado do WhatsApp lá, mais se fez uma reunião eu transcrevi, esse advogado trabalhista reclamante aqui vai ter todo o contexto do caso. Então, quanto mais a gente enriquecer o contexto, qualquer coisa que a gente for pedir para ele, a resposta vai ficar um pouco melhor. E agora, nós estamos na beirada aí, né? Na beirada da virada do ChatGPT 4 para o ChatGPT 5. A lógica nossa vai ficar a mesma e eu quero que os doutores entendam isso. Pensa assim, o carro só vai trocar o motor. O carro só vai trocar um motor só. Só isso. Não vai mudar nada
no sentido de onde estão os botões, esse tipo de coisa. O que ele vai ficar mais potente, pensar mais. Então, essas coisas de não trazer a jurisprudência certa, só ler documento de até 100, 150 páginas, os doutores vão ver que vai multiplicar isso em muito mais, porque ele vai começar a raciocinar e a gente vai poder fazer busca profunda dentro dos documentos. Então, para os doutores entenderem como ele faz, ele vai buscando ali. As primeiras 20 páginas ele lê com precisão, aí ele chega na 30, na 40, na 50, na 60, na 70, na 80, na 90, na 100, ele já não consegue mais, por causa da janela de contexto. É a mesma coisa se eu ficar conversando com ele aqui também. Peço para fazer a peça, anexo o documento, peço para fazer. Se eu encher muito aqui de conversa com ele, ele também tende a alucinar. Mas com as novas versões, nós estamos na beirada disso, essa limitação ela vai ficar cada vez menor. E o que os autores vão ganhar com isso? Mais velocidade do trabalho, mais precisão, mas a lógica de trabalhar vai ser sempre a mesma. Ter boas conversas com o chat, ter bons prompts, que é o que a gente desenvolve aqui, e bons hábitos de mexer. É isso, doutores. Acho que foi isso que eu queria passar aqui nessa coisa. Lembrando que a live vai ficar gravada. A última live que fica, eu estou colocando ela lá, ela tá ficando um pouco com... A câmera não fica boa, né? E o som também não fica muito bom por causa da transcrição. Não recomendo os doutores gravarem nada no Google Meeting, porque ele não deixa a gente baixar a reunião, ele manda direto para o nosso e-mail, no Google Drive, e nossa, a qualidade fica um pouco baixa, fica meio estranho. Dá para assistir, mas tem como melhorar. Semana que vem, depois do carnaval, aí todas as mentorias serão em HD, lá na hora da gravação, e também eu contratei uma inteligência artificial para limpar o áudio também, então os vídeos vão ficar melhores, vai ficar tudo melhor aí na condição, na qualidade aí do material, né? Mas o Google Meet tem isso mesmo, ele é muito ruim. É bom para fazer reunião, mas para gravar é terrível. Doutores, estou aberto aí para perguntas. Os doutores podem perguntar aí o que quiserem agora. Ou fazer algum comentário sobre os nossos bots, ou qualquer coisa aí que os doutores queiram falar aí de novidades do mercado. Agora sugestão de novos ADV bots aí. Bom, vou começar perguntando eu, né? Os doutores estão usando as novas versões, vamos colocar assim, e o que os doutores estão achando? O doutor Hélio eu sei que usa muito, o doutor Celso usa demais, o doutor Paulo. Cada vez mais aperfeiçoado, né? Oi, doutor, não entendi. Tá baixo o seu áudio. Cada vez mais aperfeiçoado. Mas o doutor está entendendo a cadeia de pensamento, né? E com relação às respostas, né? O doutor tem notado, eu não vou falar que as respostas estejam melhorando, mas que ele, não é que ele raciocina, a palavra não seria correta essa, eu não estou sabendo como me expressar, mas que ele está ficando melhor com o tempo. As respostas caminham mais precisas. Isso eu acho, uma coisa que eu quero explicar para os doutores aqui, que a gente pode falar mais uns 5 minutinhos aqui. A gente não, tudo que eu falo, porque as pessoas falam muito na internet com certezas, né? Tudo que eu falo é tipo, depende, por quê? Porque neste momento que a gente está conversando aqui, eles estão mexendo nessa ferramenta por trás. E, para os doutores entenderem, é como se os doutores têm uma dimensão. Eles bateram essa semana 400 milhões de usuários pelo mundo por semana no ChatGPT. Isso mostra a competência da ferramenta, né? Mostra que realmente funcionou, porque senão, né, tinha muita gente usando. Então, com essa guerra agora na competição das IAs, eles ficam fazendo. Eu estou achando, hoje, por exemplo, eu fui fazer 2 perguntas, ele não respondeu e me perguntou coisas para eu poder continuar, entende? É como se ele estivesse já entrando, mesmo no normal, no 4 ali, normal. Ele está pedindo mais detalhes para poder começar a raciocinar. Então, assim, ele já não está entregue a resposta, porque os doutores que usam há mais tempo, sabe? Ele pegava assim, jogava ali um documento, ele já vai escrevendo rapidinho, né?
Ele pega e... É porque ele fazia isso muito rápido, porque ele só buscava a semântica ali da palavra e ia entregando. Agora, quando eu coloco um documento dele, ou quando eu estou testando aqui os assistentes, vê que ele para assim um pouco, aí depois, quando ele entrega a resposta, parece que vem melhor um pouco, sim. É que quem percebe mais é quem usa todo dia, né? Mas tá melhorando sim um pouco, sim. E o meu conhecimento vai melhorando e a utilização dos assistentes ajuda bastante. E com relação, queria fazer uma pergunta para os doutores assim. Os doutores que estão utilizando os assistentes e estão salvando o chat lá do ladinho e conversando com ele sobre um determinado caso ou um determinado cliente. Alguns dos doutores têm chats muito longos com ele já. Muito longo que eu digo assim, várias e várias coisas, vários e vários pedidos. Você comenta, você quer dizer que a sequência de assuntos parou, no outro dia volta e assim vai indo, né? Isso, mas dentro de uma sequência só de... Sim, dentro de um chat só. isso, eu passo isso direto. E, com, E ter bons resultados. e ele conversa... É que lógico que o doutor não vai saber quantas páginas, mas ele conversa muito texto, né? Sim, fica, é muita coisa arquivada ali no sistema dele, né? E quando o doutor arquiva, por exemplo, desarquiva, fica todos os... Todos os elementos ali, isso. Isso, Ele não se perde mais, né? isso, mas ele tem... não é que ele tem que se perder, né? Ele vai chegar uma hora que ele vai começar a se perder. Isso que eu gosto de falar muito para os doutores. Não é para preocupar ninguém, mas é a generalidade de contexto. Aí, tem pessoas que falam que é 32 mil tokens que daria... Pessoas, né? Eles falam 32 mil tokens vezes 4 daria 104 vezes 3, 12, né? 125 mil, 35 mil palavras aí, sem erro, sem alucinação. Mas eu acredito que hoje já é mais, porque eu tenho chats aqui há meses, fazendo meus vídeos do YouTube, pedindo a coisa assim, e ele não alucina. Eu pego, peço para ele, se eu mostrar aqui para os doutores, é uns 5 minutos subindo assim, subindo. E se eu perguntar para ele o que ele falei com ele na primeira parte, lá em cima, ele lembra. O teste que a gente faz se não está alucinando é isso, o doutor pode fazer. Ou o doutor pede embaixo amanhã assim, ó, dê um pequeno resumo para mim do que nós falamos até aqui, ele vai ter que resumir tudo. Ou o doutor volta lá em cima e pergunta, qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Ele vai voltar lá em cima e ler e não vai esquecer. Aí fica só aqui um entre aspas aqui. Alucinar é perder o rumo da prosa. O doutor, se continuar, é lógico que dá para fazer muita coisa ainda, mas se o doutor continuasse colocando documento, perguntando, e tratando desse mesmo caso, e falando com ele, e aquele chat ficasse muito grande, ia chegar lá embaixo, ele ia não lembrar mais de nada, ele ia começar a alucinar. O termo em inglês, eu não vou traduzir para o inglês, que eu não sei falar direito como é alucinar, mas é essa ideia. Para o Brasil, trouxeram alucinar quando ele busca a jurisprudência errada. Esse é o erro que eu vejo aí os grandes nomes cometendo. A alucinação da IA, que eu coloquei até um artigo para os doutores lerem lá, do 4.5, que eles falam. O 4.5 é o passo para o ChatGPT-5, e essa modelo vem com quando eles falam de correção de alucinação, traduzam para mais janela de contexto. Então, o ChatGPT, que hoje o doutor já consegue fazer essa conversona vai poder ser muito maior e muito mais aprofundada, porque ele vai pensar. Quando ele não traz a jurisprudência certa, quando ele não traz o artigo certo, quando ele não traz uma resposta certa, está tendo uma desavença entre o que ele realmente está conseguindo entender que é para buscar na internet a partir do prompt que eu dei e os documentos que estão desatualizados dentro do banco de dados que eles pegaram da internet, que está parado até 2023. E se ele não encontrar, ele inventa a jurisprudência. Então, o que eu pensei em fazer, voltando para a nossa aula de hoje, foi, se a gente puder ter um local, lógico que tem ferramentas muito melhores e tal, eu quis fazer um jeitinho, né? A gente já utilizar aquele buscar ali, para os autores já terem um pouco mais de agilidade, eu tenho o julgado correto, beleza? Pesquisei. Se eu consigo fazer a peça agora com mais rapidez utilizando um assistente e um chat
arquivado vai me dar uma oportunidade, igual o Dr. Celso falou, de ter uma longa conversa com ele sobre aquilo, aí é show de bola, nós juntamos quase que tudo aqui. E só para terminar, porque eu vou lembrando e eu quero passar para os doutores, muito rapidamente aqui, uma coisa que os doutores devem ter sido impactados essa semana, com a questão do advogado que foi e colocou uma jurisprudência que não existia e foi multado. Aí ninguém esclarece isso direito de como isso funciona. E eu quero dar um toque para os doutores que estão aqui até agora esse horário e merecem esse toque aqui. Doutores, na hora que a gente pede para ele fazer, independente se trouxe certo ou se trouxe errado, independente se o advogado tem isso como certeza absoluta, tem que ser conferido. Ninguém aqui, eu acho que nenhum advogado do Brasil, confia 100% nas que a Jus Brasil traz. Porque ela está passível de erro, porque ela está conectada lá, e nessa transição de cá para lá, com esse movimento todo de documento que está para lá, pode haver. Então a gente não vai conseguir, a gente que eu digo sociedade, né? Ou jurídico, não vai conseguir sanar essa dor de uma maneira tão simples. A gente pode conectar com o tribunal direto, ele vai trazer, a assertividade é muito maior, porque é atualizado, mas eu acredito que sempre vai haver a conferência em algum momento, se a certeza que aquele documento está colado lá mesmo, né? Beleza. Então, o que os advogados da maioria faz? Eles pegam e utilizam um assistente ou vão lá no chat GPT. Aí eu quero dar um toque para os doutores aqui. Vamos supor que eu estou agora criando aqui a peça pro João aqui. Não, pro João não, porque o assistente é outro. Para Ana. Nunca façam isso, que eu acho que é isso que acontece, eu tenho quase certeza. Aí quero dar um toque também para os doutores de edição. E na quinta que vem, de repente, a gente pode falar até da lousa e tal, porque fica legal para complementar isso daqui. Fez a peça aqui, certo? Aí eu vou pedir para ele fundamentar. A lousa aqui não era para abrir. Responda no chat e fundamente. O chat GPT, o Google Gemini, fundamento. Ferramentas de LLM, que são ferramentas generativas, isso é, elas geram respostas. Elas não são máquina de xerox. Então, o que eu acho que está acontecendo? O advogado vem aqui e ele pega e está confeccionando aqui, certo? No ChatGPT ou qualquer lugar que ele esteja usando. Que nem se sabe se foi ChatGPT mesmo, mas aí fala inteligência artificial, já remete ao ChatGPT. Mas, tudo bem, seja qual for. Qual for que gere resposta, certo? Ela faz o seguinte, ela transforma o texto em uma resposta. Então, quando eu colo alguma coisa aqui, é muito possível que ela transforme em outro texto. Então, o que eu acho que o advogado faz? Fundamente, com a jurisprudência mais recente. Isso aqui é o iniciante. Ó. Recente. Pode pôr. Deixa ele continuar. Aí ele está lendo aqui, certo? Ele vai entender qual é o contexto do caso. Eu vou pedir para ele mandar aqui para mim a jurisprudência mais recente. Os doutores vão entender agora o que eu estou falando. Eu vou sugerir para os doutores que os doutores façam o seguinte daqui para frente. Quando os doutores forem trabalhar as peças, eu acredito até que seja mais rápido. Os doutores anexam o documento e vai fazendo a conferência aqui. Ah, legal, legal. Achei legal, legal, legal. O que os doutores quiserem, o que os doutores acharem, tá vendo? Ó, outra coisa aqui, ó, eu já estou percebendo também. Dentro dos assistentes, ele está usando o buscar e não é para usar, tá vendo? Olha como ele trouxe o link aqui. Então, essa atualização ela está correndo em tempo real aqui. Eu acredito que no futuro, quando a gente pedir, futuro próximo eu digo, ele já vai vir aqui, entende? Para o advogado conferir. Por enquanto, nem o botão tem. Mas esse link não era para aparecer aqui, não. Eu pedi para fundamentar e trouxe o link. Aqui, ó. A jurisprudência do Tribunal Terceiro e tal. Legal, até que isso aqui foi bom. Aí, o cara vem aqui e pã, foi buscar. Aí ele olha aqui, faz a conferência e copia
essa ementa e esse julgado e joga lá. Na hora que joga lá, aqui, e se eu copiar ele aqui, muito provavelmente o ChatGPT vai transformar ele vai pegar o contexto do texto, mas vai transformar em outro texto. E a gente sabe que se mudar uma frase, mudar o contexto, mudar uma vírgula, quando bate lá, é o que a gente vê explodindo na internet nos grupos, sendo que estava falso e errado. Aí por quê? Porque dá a escancarar, né? Embora seja uma hipocrisia isso aí, já que todo mundo usa, e o judiciário também usa, que o cara utilizou a inteligência artificial. Então, qual que é a ideia? Vim aqui e venho editando dentro do ChatGPT o ponto por ponto. Quero mexer no conto. Vamos lá. Peguei todos os documentos, coloquei aqui. Pô, legal, está qualificado certo. Eu já copio e tiro daqui. Para quê? Para que ela não corra nenhum risco dela transformar isso em outro texto depois. Rodrigo, agora esse contrato de trabalho aqui eu achei que está meio estranho. Quero trabalhar aqui o contrato de trabalho. Beleza. Nota que os doutores estão com os documentos aqui em cima. Ele está fazendo em cima do contexto. Isso aqui eles estão fazendo uma coisa bem, né? Reescreva, pode ser qualquer texto, né? Reescreva de forma robusta. Pode escrever errado que eles sabem. Com 2.000 palavras, quero uma coisa mais assim, tal. Vim aqui e corrigir essa parte, que os doutores montem. Depois eu vou falar da lousa numa próxima oportunidade, que aí dá para a gente fazer de um jeito diferente. Mas, por enquanto, se os doutores não dominam a lousa, eu acredito que dá para a gente fazer desse jeito. E na parte do julgado, usa o nosso robô de jurisprudência, busca lá, deixa aberto lá o local e cola lá exatamente do documento oficial, vírgula por vírgula. Porque se você jogar qualquer texto, doutores podem notar. A gente joga aqui os documentos, ele transforma numa nova resposta. A gente joga o processo, ele transforma num resumo. Mesmo que os doutores colocarem qualquer documento. Rodrigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pode perguntar. Esse texto que a gente pega do chat para colocar na petição da gente, a gente já consegue levar ele formatado já para a nossa petição ou ainda não consegue? Eu estou testando vários. Ele gera de vez em quando. Tá vendo? Responda no chat. Os doutores podem testar sempre esse comando aqui que eu vou dar no final, que pode ser que funcione. Às vezes ele funciona, às vezes não. Depende muito de várias questões aí, de internet, tal, como é que está funcionando, e também do uso dele. Mas ele já está gerando documentos por aqui já. Um Word, por exemplo, né? Ele já gera um Word por aqui às vezes. Aí o que acontece? Existem extensões é isso aqui, ó. É igual eu uso para deixar esse mouse aqui. É algo que me dá mais uma habilidade para a ferramenta que eu estou usando. Só que como os doutores trabalham com direito, eu quero pegar uma coisa oficial, uma coisa que seja segura para fazer essa extração do texto daqui, para já virar um PDF direto. Olha, Rodrigo, eu solicito para, quando fica pronto o documento, que ele transforme em documento DocX. E tenho sucesso com isso. Todas as vezes? Olha, ele é meio temperamental, o ChatGPT. Mas os doutores podem testar mesmo. O doutor coloca UTXT, né? DocX, que é a extensão do Word, né? Doc.x, assim? Não, só X, sem ponto. .x. Vamos ver se ele vai obedecer aqui. Mas isso também nós estamos na beiradinha disso acontecer. Transforma em DocX, vamos ver. Ele vai dizer que vai transformar. Analisando, tá vendo? Cada vez mais, aqui o certo não era ele pensar, não. O ChatGPT-4, ele não pensa. Mas vamos ver se ele consegue entregar aqui. E já levar ele editado, né? Eu vou também encontrar uma solução para isso segura, que a gente consiga levar ele no
de uma maneira mais automática. Ó, tem hora que ele paralisa, tem hora que ele continua. Aqui ele dá pra gente o que ele tá fazendo. Ele demora um pouquinho, mas daí ele abre para fazer o download do documento. Ó, ele fez mesmo, ó. Transforma em DocX. Transformou. Os doutores podem. É que o meu fica um fundo escuro, né? Mas o do fundo claro dos doutores, ó, ele já sai quase que editado, né? Ó. Sim, doutores, eu já pedi PDF, ele fez. Eu já pedi planilha e ele fez. Mas eu fico assim, para passar para os doutores, e daí depois eu peço na quarta vez e ele não faz. Aí eu falo, caramba, ele tem que fazer todas as vezes. Mas nós estamos nessa ruptura, nós estamos nessa fronteira agora, ele poder fazer. E com o nosso querido também, que já foi lançado, Operator, doutor, já está nos Estados Unidos, depois ele vem para cá. Já foi lançado, né? 23 de janeiro, cadê? Mas tem uma mais recente aqui que ele já foi lançado, ele já está em operação nos Estados Unidos já. Aí nós vamos ter conexão com. Já disse várias vezes aqui, existem formas da gente fazer essas conexões, só que os doutores teriam que pagar a API. E aí, para eu ensinar, eu vender esse serviço para os doutores ficaria muito caro, eu acredito. Mas aqui, ó, um agente que pode usar seu próprio navegador para executar tarefas para você, disponíveis para usuários. Isso, ele está disponível para os usuários Pro nos Estados Unidos. Ele deve chegar aqui o mês que vem para os usuários Pro do Brasil, aquele de R$ 1.000, mas pode botar 15 dias depois, ele está disponível para a gente. Aí ele vai ter acesso ao nosso e-mail, vai fazer tarefa sozinho no nosso computador e também, com certeza, vai se conectar direto com o nosso Google Drive. Porque hoje ele é conectado com o Google Drive no sentido de só nos dar um atalho, né? Na verdade, isso aqui não é conexão nenhuma, ele não lê documento nenhum, ele não vai para lugar nenhum aqui, ele só abre ali o Google Drive como ele abre o computador, né? Assim, ele só é um atalho, né? Ó, ele não é uma conexão isso aqui é só um atalho para dentro do Drive. Eu digo conectar com o Google Drive é que a gente tem uma planilha lá que alguém pode estar utilizando lá no escritório, preenchendo alguma coisa, e o ChatGPT está recebendo aqui, e vice-versa, entende? Ou eu posso pedir uma resposta aqui em planilha, e aí isso que o doutor falou, gere para mim um arquivo em Excel, um arquivo em Docs, nem vai precisar mais ser feito, porque já vai estar sendo carregado lá. É como se ele fosse escrevendo aqui e já está aparecendo no Google Docs lá. Isso nós estamos num pulo, acho que é mais 6 meses, com o Operator sendo comandado pelo ChatGPT 5, né? Arredondando. Aí ele faz o tal da busca profunda, tá vendo que é esse Research Preview. Tem o recurso de visão, enfim. Pode deixar que os doutores vão ser os primeiros a estar atualizado aí na hora que ele estiver disponível no Brasil para a gente poder usar. Tranquilo, doutores. Ainda fiquei 1h20 ainda, tomando o tempo dos doutores aí. Mais alguma pergunta, doutores? Rodrigo, você que está diretamente ligado ao chat GPT aí, ele não está ainda fazendo Pix para nós, né? Fazendo o quê? Pix. Eu já vi algumas. Doutor, aceitar o pagamento em Pix. Isso. Eu já vi algumas contas de alguns mentorados meus, né? Que eu fazia mentoria antes individual, e depois essa opção sumiu, né? Ela desapareceu. E também vi uma fofoca no nosso grupo também que tinha uma promoção de R$ 44, mas eu fui atrás, não tinha não. O mais barato é os 95 e só aceita o cartão, né? Mas eu já vi pessoas pagando, bem estranho, né? Pelo celular, não pelo computador. Pelo computador é lá naquele Stripe lá mesmo, lá e não tem jeito, né? É cartão mesmo
internacional. Ele tem que aceitar. Internacional não, né? É um pagamento internacional. Agora, no celular, eu já vi pessoas pagando com Pix, sim. E acredito que com o Mercado Pago, eu vi uma doutora assinando uma vez. Mas depois sumiu e só aceita o cartão de crédito. Ah, certo, porque eu tentei fazer na época, através de Pix, não consegui, só pelo cartão. Sim, e o cartão é melhor porque ficou. E nós ficamos com um valor muito bom, porque os R$ 95 agora é o mesmo valor, né? Não vai subir pra gente com o ChatGPT 5 e ele vai ficar muito melhor, né? Quer dizer, nós estamos tendo um upgrade da ferramenta sem ter que pagar mais por ela. E ele não subiu para $22, que estava na beirada, né, de subir, por causa da IA chinesa lá que deu esse problema aí. Aí eles resolveram segurar e soltar mais, porque eles já tinham soltado as atualizações, doutores lembram, em dezembro, na semana da OpenAI lá. Então, janeiro, fevereiro e março era para ser essas ferramentas que nós estamos vendo, o Investigar, o Operator, tudo isso era para ter sido muito mais bem treinado para as pessoas terem uma melhor experiência logo no começo, né? Mas com a pressão que houve, eles soltaram as ferramentas tudo de uma vez só e anteciparam o lançamento do ChatGPT 5 para esse primeiro semestre, né? Estamos no primeiro semestre ainda. Então a gente vai ter, acho que a vantagem de pegar mais rápido, mas a desvantagem de não pegar tão bom. Mas pelo menos vai aprendendo, enfim. E se for melhor que o 4, tá bom pra caramba. Perfeito, doutores. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais. Amanhã, por volta do meio-dia, porque ela vai renderizar, por volta do meio-dia, o replay aqui de tudo isso. Utilizem a ferramenta de imagem aí, para os doutores aí terem também as suas peças mais bonitas. Testem, depois me contem aí. E utilizem os nossos assistentes. Acho que o mais importante ainda é os nossos assistentes que já estão disponíveis. Aí o que eu fiz para os doutores entenderem? Eu subi aqui, ó. Então, tudo que for com relação a serviço, vamos colocar serviço assim, que não tem muito a ver com um trabalho direto em processo, né? Serviço assim que eu digo que não são especialistas, advogado trabalhista, elas vão ficar aqui sempre em primeiro lugar. Então, tem máquina de prompts jurídicos, tem esse jurisprudência que eu mostrei, tem um especialista em contrato, e eu não coloquei um outro aqui. Mas eu vou colocar agora aqui o de resumir os processos. Cadê? Não coloquei ainda, mas eu vou colocar amanhã. Então vai ser máquina dos prompts, a ideia do busca de jurisprudência, o especialista em contrato. Esse aqui tem um vídeo lá no canal que eu expliquei, né? E também dei a mentoria última, a gente falou sobre isso, sobre buscar resumir o áudio e transcrever aqui, ele é legal também. E amanhã eu coloco aqui, ou daqui a pouco eu já coloco aqui, para os doutores resumirem os processos. E daqui para baixo, aí vem, né? Civil, que é o que os doutores mais usam, o reclamantes, trabalhista reclamado, compliance trabalhista, CNPJ, né? CNPJ seria empresas, né? Eu inventei isso aqui para ficar mais curto. Mas advogado tributário CNPJ, né? CPF é pessoa física, plano de saúde, aí depois eu quero converter esse prompt para ações contra o SUS. Então, por exemplo, a gente separar ações plano de saúde contra o SUS para eles responderem um pouco melhor também, que é quase a mesma lógica, né, do direito médico, mas e também se os doutores trabalharem com defesas de médicos, né, por exemplo, com erro médico, esse tipo de coisa, a gente pode colocar também dentro do direito médico, o direito da saúde, e criar aqui no banco dos planos, por exemplo, direito da saúde, defesa de médicos, direito da saúde, defesa do consumidor contra plano de saúde, contra o SUS, enfim. Porque daí os doutores dividindo esses prompts, dividindo assim os prompts, né? Dividindo o atendimento, vamos colocar assim, para um prompt mais adequado, fica melhor. Aí o BBC NUAS eu fiz por causa da explosão que teve aí, né? Do corte aí, enfim, da verificação. O criminalista eu quero trazer outros também subnichados assim, depois os doutores podem me dar o toque. O de família ficou muito bom, o do direito das sucessões. Dentro do direito das sucessões, a gente pode também que tem
muitos advogados que trabalham, eu também quero trazer um para divórcio e para inventário separado, para ver se a gente consegue pegar uma cadeia de pensamento aí, fica só para fazer aquela tarefa, e aí a gente vai trabalhando em cima. A ideia é que os doutores aqui, o imobiliário tem várias coisas, né, que dá para trabalhar, como regularização de imóvel, é, aluguel, sei lá, os doutores vão dando a ideia, e aí eu vou quebrando ele também, e os doutores vão vendo o que faz mais sentido. No civil aqui tá bom, aqui o que o doutor, acho que foi o doutor Celso que pediu esse aqui do coisa, o outro doutor lá pediu esse de leilão arrematante, e o poder público aqui, ó, leilão arrematante e o licitações de contrato do poder público aqui, e o especialista em LGPD, que é quando é os casos de defesa, né? Quando a empresa, por exemplo, sofre algum tipo de acusação referente à quebra da LGPD, e também tem mapeamento, tem gestão de compliance, tem material de programa de treinamento. Aqui, por exemplo, o que eles têm uma ideia, o que eu pensei? Dá para colocar aqui o contexto da empresa, a documentação da empresa, que eu digo todo o contexto, e montar aqui um treinamento, uma palestra para dar naquela empresa. Então, os prompts são ilimitados, a gente pode ir criando aí infinitamente. Rodrigo, você não ficou de fazer um de condomínio? Ele já está pronto, só que ele está no coisa antigo. O doutor me falou bem, aí eu já subo ele amanhã também. Eu vou. Ah, perfeito. Aí, condomínio, o doutor fala com relação com o síndico, né? Isso. Que é quem presta consultoria, tipo assim, quem presta serviço para condomínio. Aí do condomínio é bom ter relação com terceirizadas, né? Relação trabalhista, que é a questão da para dar assessoria para o síndico, assembleia, né? Todo aquele contexto ali que é o que é mais comum, né, de ter. E aí, a doutora, acho que não está aqui, é que é do doutor, eu esqueço o nome dela. Enerine, foi uma das minhas primeiras mentoradas. Ela utiliza um chat para cada condomínio, deu para entender? Então ela pega o chat, utiliza o assistente e tipo, fica para um condomínio. Então a conversa dela fica tudo ali dentro daquele chat ali. Aí quando ela recebe uma demanda, ela conversa com ele sobre aquele contexto que está em cima, que já está ali já. Então carta extrajudicial, muito, né? Reclamação de condomínio, essas coisas. Carta extrajudicial, multa, orientação. Dá para fazer sim, amanhã eu faço. E coloca. Eu já fiz, eu acho que eu tirei, ele foi daqui, ó. Eu vou ver amanhã e subo lá ele junto com o outro. Pode deixar que eu faço. Pode falar, doutor Celso. Não, eu apertei por engano. Ah, doutores, perfeito. Aí, na semana que vem, a gente tem a demanda do carnaval, né? Mas eu acredito que todo mundo vai estar de volta, né? Não é possível. Mas aí eu faço a consulta lá no nosso grupo, eu vou estar em casa. Eu vou tirar para poder atualizar a nossa área de membros lá, que está desatualizada demais. Vou tirar também para ter outras ideias aí. E já confirma aqui a próxima para quinta-feira que vem. Só se, sei lá, ninguém quiser participar, aí tem problema. Aí eu não venho. Mas se os doutores quiser, eu tô aqui na quinta-feira que vem, beleza? Caso o doutor precise de mais alguma ajuda no grupo, ou pode me chamar no WhatsApp também, qualquer hora aqui que eu já respondo, tá bom? Doutores, obrigado aí. Lembrando mais uma vez, amanhã esse replay aqui vai estar na nossa área de membros lá. E também vou soltar um resumo, ou ela inteira, mas ela não vai ficar mais inteira no YouTube direto. Eu vou deixar só mais 24 horas. Vou subir as. Porque o que acontece, para os doutores entenderem, a ideia é publicar esse vídeo lá para atrair mais advogados para a nossa mentoria, óbvio, para eu poder vender mais. Só que vídeos muito longos derruba o YouTube e poucas pessoas assistem. Então eu vou disponibilizar lá esse replay para quem é fora. Os doutores têm eternamente lá na nossa área de membros. Para quem é fora, por 24 horas sai, depois eu tiro, porque senão cai muito o engajamento do canal. É melhor vídeos curtos. Mas vai ficar também, se os doutores não quiserem entrar na área de membros, o YouTube também vai ter amanhã, aí no sábado ela sai. Tá bom? Doutores, obrigado, boa noite e podem contar comigo aí.